Fala galerinha, beleza? Sejam bem-vindos ao canal do Creus Matemago. Bom, hoje a gente vai dar continuidades aí ao assunto que a gente estava trabalhando lá passada, que eram os quadriláteros, né? Então a gente vai fazer bastante atividades, inclusive, né? Com esse intuito, então, de estar resolvendo problemas e usando um pouquinho do que a gente já viu, algumas equações e algumas propriedades dos quadriláteros, beleza? Então vamos aqui à primeira questão, nível baba, melzinho na chupeta, né? Deixa eu tirar aqui o mouse, isso, beleza. Então a questão é o seguinte, em cada quadrilátero identifique os vértices, os lados, os ângulos internos e as diagonais. Eu vou fazer só para o A, tá? Porque é muito sopinho isso aqui. Tá? Então, primeiramente, então, vamos ver os vértices. Então, vamos resolver aqui. O A, então eu tenho aqui os meus vértices. Opa, os meus vértices. Quem são os meus vértices? Eu tenho o E, o F, então os vértices é a quina, né? O G e o H, beleza? Então esses são os meus vértices. Depois ele quer os lados. Os lados. Então quem são os meus lados? São segmentos de retas, tem início e tem fim, né? Então eu tenho o lado EF, lembrando que tem que ter o tracinho em cima. EF, eu tenho o lado FG, pode ser também GF, não importa onde começa ou onde termina, tá? Pode ser GF, o mesmo lado. Eu tenho o lado HG, tá? E por fim, o último lado, o EH. EH, então, tracinho. E por fim, ele quer, por fim não, né? E ele ainda quer os ângulos internos. Então, os ângulos internos, eu tenho esse ângulo referente ao vértice E, ao vértice F, ao vértice G e ao vértice H. Tá? Eu vou escrever os ângulos internos aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Os ângulos internos, tá? Então, quem são? Eu tenho esse ângulo, que é o ângulo HEF. Então, HEF, como é um ângulo, o elemento central, o vértice, ele tem um acento circunflexo, beleza? Chapeuzinho. Tem esse outro ângulo aqui que está no vértice F, então EFG, EFG, circunflexo no F. Eu tenho o ângulo que está no vértice G, também pode ser, eu posso escrever ele como FGH, ou, vou até para ser diferente aqui, HGF. Tá? E, por fim, o nosso último ângulo interno é o ângulo no vértice H, então vou escrever como EHG e circunflexo no H, beleza? Esses são os ângulos internos e, por fim, então, já escrevemos aqui os ângulos internos e, por fim, as diagonais. Diagonais são quantas diagonais que eu tenho? São duas, né? Então, eu tenho essa diagonal aqui, ó, né? Que é a diagonal. Então, as diagonais. Opa! Eu sempre faço esse rim, né, cara? Ó, essas diagonais. Diagonais. Tem que escrever bem devagarinho aqui para sair legível. Diagonais. Quem são? São as diagonais E, G e as diagonais F, H. São segmentos de reta também. Então você pode fazer a mesma coisa para a figura. Oi! Eita, nós! Fazer a retinha aqui, tem outra ferramenta aqui. Pronto, beleza? Então essas são diagonais. Então tem os meus vértices, os meus lados, os meus ângulos internos e as minhas diagonais. Então vocês podem fazer para o item B, tá? Tá bem fácil também. E vamos dar continuidade aí ao vídeo para não demorar muito. Próximo item, classifique os quadriláteros em paralelogramo. Opa! Paralelogramo, o que são paralelogramos? São quadriláteros que têm dois pares de lados paralelos, né? Ou trapézio, então tá bem simples isso. Então a gente vai olhar, trapézio tem somente um par de lados paralelos, né? Então o que o item A é? O item A, ó, tem dois pares paralelos, então é um paralelogramo. My God, difícil escrever esse trem aqui. Paralelogramo. O item B também tem lados paralelos, né? O lado JM é paralelo a KL
e o lado ML é paralelo ao lado JK. Então também é um paralelogramo. Vou fazer umas flechinhas aqui para ficar escrevendo. O item C, não tem item C, mas tem o item D. O item D, qual que é? Ó, eu tenho só um par de lados paralelos, né? Aqui, ó, aqui o PM ele é paralelo a ON. Somente. Esse outro lado não é paralelo, né? PO não é paralelo a MN. Então esse cara aqui é um trapézio, tá? É um trapézio. É um trapézio. E esse aqui de baixo, olha só, eu também tenho somente um lado, né? O CD ele é paralelo a FE e somente isso, tá? Então ele também é um trapézio. Esse cara e esse cara aqui são trapézios. Beleza? Bora lá então. Classifique as afirmações verdadeira ou falsa. Todo quadrilátero é um paralelogramo? Acabamos de ver na atividade passada que não, né? Eu posso ter um trapézio que não é um paralelogramo. Então, é falsa. Essa afirmação aqui, uma afirmação falsa. Tá? Um paralelogramo tem pelo menos um par de lados opostos paralelos. O paralelogramo tem pelo menos um? Não pode ter um, tem que ter dois, né? Então, também é falsa. E item C. Um trapézio tem somente um par de lados opostos paralelos? Com certeza. Então, fica aí. Alternativa C, verdadeira. Facinho, né, rapaziada? Molezinha. Bom, aqui a gente já vai começar a fazer algumas equaçõezinhas, né? Então, ó, em cada figura descubra o valor da medida em graus de x, né? Então, vamos para o item A. A gente viu que em um quadrilátero, o somatório dos ângulos internos, se a gente somar todos os ângulos internos, tem que dar 360 graus, em qualquer quadrilátero, beleza? Então, qualquer quadrilátero convexo, né? Em qualquer situação. Então, no item A, eu vou fazer aqui no canto, tá? Item A, inclusive, eu acho que eu vou até jogar esse cara aqui mais para o lado, para a gente ter mais espaço, tá? Então, eu vou fazer aqui. Então, no item A, modelando através de uma equação, eu tenho 110, tá? 110 graus, mais esse outro ângulo, que é 110 graus também, mais esse outro ângulo que é x, mais esse outro ângulo que é x, e eu sei que isso tem que ser igual a 360 graus, porque isso é uma propriedade dos quadriláteros, tranquilo? Dito isso, a gente resolve essa equação, que é bem simples, né? Então, como é que a gente resolve a equação? Letra para um lado, número para o outro. Desse lado eu tenho de letra x mais x, e do outro tem que ser só número, né? Então aqui eu tenho 360 graus, menos o 110 passou para lá, menos o outro 110 que passou. Cleuso, já poderia ter somado os dois, 220, ter passado para lá menos 220? Poderia, vai dar o mesmo valor, tranquilo, tá? X mais x é 2x, tá? Aqui eu vou ter 360 menos 110 menos 110, beleza? Então é 360 menos 220. E isso aqui vai dar pra gente 140 graus, tranquilo? Ó, então 300, oh my god, 360 menos o 220, tá? Menos 110 com menos 110. Então aqui dá 0, aqui dá 4, dá 1, dá 140, tá aqui. O 2 está multiplicando, passa dividindo, então o valor do meu x vai ser 140 graus dividido para 2, então o valor do x só pode ser 70 graus. Então aqui é 70 e aqui também é 70. Tá? Então item A tá aí, molezinha. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer um chuncho aqui, ó. Na verdade, isso aqui é um rascunho, não precisa, eu vou apagar. E eu vou transformar isso aqui numa imagem, tá? Rapidinho aqui. Transformei em imagem. Vou até diminuir, coloquei a resolução, vou jogar para cá a resolução do item A. Tá? Fica bem na tela. Vamos então resolver agora o item B. Item B. Vamos lá para o item B. Bom, o item B também é um quadrilátero, né? Ele é um quadrilátero retângulo, um trapézio retângulo,
né? Eu tenho dois pares de lados paralelos e tal. Então, o que eu sei desse cara? Eu vou somar todos os ângulos internos. Vou começar por esse aqui. Então, sec 90 mais 90 mais x mais 145. Então, 90 graus mais 90 graus mais x mais os 145 graus. Isso aqui tem que dar 360 graus, beleza? Então vamos resolver ele tá para um lado, número para o outro, tá? Se a gente quiser juntar esses aqui, pode, mas enfim, vou passar para lá. Então desse lado tem o x, que é minha incógnita, do outro eu tenho 360, beleza? Menos, cara, 90 mais 90 é 180, passa para lá menos 180, vai facilitar a gente no cálculo. O 145 passa para lá menos 145. Beleza, rapazes? Então aqui, 360 menos 180 dá 180, né? Menos 145. Tá tudo em grau, tá molezinha, né? Então aqui a gente vai ter 35 graus, né, rapaziada? 180 menos 145, tá? Então, e já dá o valor do x direto. Tranquilo? Novamente, vou fazer aqui uma... transformar a imagem aqui, vou diminuir já para ficar aqui um pouquinho, vou colocar aqui do lado, tá? Vamos para o próximo item. O item C, também tranquilo, tranquilidade total, né, prof? Ó, item C, C de coração. Vou somar todos os ângulos, aqui eu tenho 120 graus, mais o próximo ângulo que é 60, mas o próximo ângulo que é 10, mas o próximo ângulo que é x. Isso tudo tem que ser igual a 360, que é uma propriedade do somatório dos ângulos internos de um quadrilátero. Tranquilo? Então agora é só somar, né, rapaziada? A letra para um lado, o número para o outro. Desse lado fica x, do outro eu tenho 360. Estou resolvendo bem na manha, né? Que eu vou tirar, ó, 120 mais 60 dá 180. Então passa para cá menos 180. 180 sempre ajuda a gente, né? Eu poderia ter somado com 10, né? Menos o 10 graus. Então, qual que é o valor do x aqui? 360 menos 180 dá 180. 180 menos 10 dá 170 graus. Olhando para a figura, perceba, é quase uma reta isso aqui, né? Se fosse uma reta, teria 180. Então, até que está coerente com o desenho. E eu vou fazer o item D aqui, tá? Somatório, todos os ângulos é 360, então vamos somar. Então aqui eu tenho x mais o 40 graus mais o 170 graus mais o 15 graus. E isso tem que dar 360, tá? Eu vou somar tudo desse lado, tá? Então daqui eu tenho x, aqui eu tenho 360 graus, aqui eu tenho menos 40 com 170, isso dá 210. 210 com 15 dá 225, beleza? Continuando, isso aqui vai dar 135, né, rapaziada? Tranquilo? Dá 10 para 135. Então, 135 graus é o item D. Então, a partir desse momento, você aí de sétimo ano já consegue resolver os probleminhas de geometria utilizando a equação do primeiro grau. Beleza? Facinho, né? Vamos lá, que tem bastante atividades. Então, próximo item, determine o valor de x em graus de novo, novamente, outra vez. Bom, cara, aqui é o seguinte. Essa figura aqui tá meio zoada, né? Esqueci. Bom, faz de conta que essa figura, eu acho que tá meio zoadinha aqui, que era pra ter uma reta aqui, brother, ó. Era pra ter de amarelinho aqui. Era pra ter uma reta aqui, ó. Tá? Acho que deu algum problema, mas vamos seguir o baile. Então essa figura, ela diz o seguinte. Bom, ele não deu os ângulos internos, mas essa situação aqui, tá, gente? A gente chama isso aqui de OPV. O que é OPV?
é ângulo oposto pelo vértice. Sempre quando acontece isso, sempre quando eu tenho cruzamento de duas retas, eu tenho dois ângulos que são opostos, tá? Então, esse ângulo, opa, acho que esse ângulo aqui, ó, e esse ângulo aqui, eles têm exatamente a mesma medida, tá? Porque eles são opostos. Por que eu posto um na frente do outro, tá? Consequentemente, esse outro ângulo aqui em relação a esse aqui também é oposto. Também vai ter a mesma medida. Beleza? Então, se esse cara aqui suponha que fosse 30 graus, esse aqui também seria 30. E eu poderia determinar esses outros dois. Por quê? Porque se tu somar esse ângulo mais esse, está numa reta, tem que dar 180, né? Então, esse aqui teria que ser 150 graus. Consequentemente, o ângulo aqui de baixo, 150. Somando tudo dá 360, então fechou. Essa propriedade é a propriedade do OPV, ou seja, são os ângulos que são opostos pelo vértice, tá? Que é o que a gente vai usar para resolver esses probleminhas aqui. Então, olha só, o 55 ele é OPV com esse outro ângulo aqui. Então, eu sei que esse outro cara aqui também é 55 graus, tá? Ficou meio estranho esse 55 aqui, tentarei melhorar. Beleza? Esse ângulo de 145 ele é OPV com esse cara aqui também. Então, aqui também é 145 graus. E, por fim, esse ângulo de 25 também é OPV com esse cara aqui, tá? Então, vou apagar aqui e vamos resolver esse trem. O que que eu sei, Creus? Eu sei que quando eu somar todos esses ângulos aqui, eu tenho um quadrilátero, né? Não sei se vocês conseguem ver, mas é perceptível que eu tenho um quadrilátero. Vou tentar fazer melhorzinho possível, que eu tenho um quadrilátero aqui, né, gente? Ó, parece que é meio chato, né? Estão vendo que eu tenho esse quadrilátero ali? Então, é só eu somar os ângulos. Então, eu tenho x, opa, mais eu tenho o 25 graus, mais os 145 graus, mais os 55 graus. Isso tudo tem que dar 360 graus. Logo, o valor do meu x aqui vai ser, ó, 145 mais 55 dá 200. 200 mais 25 dá 225. Então, o meu x vai ser 360 graus menos 225. Beleza? Essa conta até a gente já fez ali na atividade passada, né? Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 135 graus, né? 360 menos 225. Então, o x é 135. Vamos para o item B. O item B é a mesma coisa, tá? Esse ângulo aqui é 120 graus. Esse outro é 120 também, porque ele é OPV. E esse de 60 também é 60. Nesse caso, olha só, eu nem preciso fazer cálculo. Por quê? Porque a gente tem, é visível que o que a gente tem aqui é um paralelogramo, né? Formando aqui um paralelogramo. Logo, para eu ter o formato de um paralelogramo, os lados serem paralelos, e o somatório é 360, os ângulos que são opostos em paralelogramas têm que ter o mesmo valor, né? Então aqui tem que ser também 60 graus. Nem precisa fazer conta aqui. Valeu? Eu acho que continua, não, pior que não acabou ali. Então, é aquilo ali. Valeu? Em cada caso, escreva uma equação que representa a informação dada e determine o valor do x. Então, no item A, eu tenho uma informação que diz o seguinte: o perímetro do trapézio isósceles, opa, tem várias informações, é isósceles, né? ABCD é 10,5. Então, vamos lá. O perímetro desse trapézio, ele é quantos? Ele é 10,5 metros. Isso aqui é uma informação que a gente tem. Acabei de modelar. Mas o que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. Bom, se ele é um trapézio isósceles, esse cara tem que ser congruente a esse. Ora, se esse tem 3 centímetros, esse aqui também tem que ter 3 centímetros. Então, eu vou somar todos os lados, porque eu sei que a soma deles tem que dar 10,5. Então, o lado de cima é 3x, mas a lateral é 3, mas a minha base é 1 mais 4x, mas o último lado é 3. Isso tudo tem que dar quanto, Creus? Tem que dar 10,5. Beleza? Tirei o metro ali, tá tudo em... Desculpa, metro não, centímetro aqui, tá? Aqui
Eu errei. É centímetros, que nos facilita mais ainda o cálculo, né? Porque está tudo na mesma unidade. Então, letra para um lado, número para o outro. Desse lado aqui eu tenho 3x mais 4x. Acabou. O que tem de incógnita para cá. Tudo que é número vai para lá. Então aqui eu tenho 10,5 desse lado. Aqui eu tenho 3 mais 1 dá 4, 4 mais 3 dá 7. Então vou tirar 7 do outro lado. Tranquilo, gente? Eu somei o 3 mais 3 que dá 6, mais 1 dá 7, passei para o outro lado negativo. 3x mais 4x é 7x. Isso aqui tem que ser igual ao 10,5 menos 7. Bom, 10,5 menos 7, isso vai dar para a gente 3,5. Concordam? Concordo. Então, meu 7 está multiplicando, passa dividindo. Logo, o valor do meu x vai ser 3,5 dividido para 7. Beleza? Vou fazer questão de fazer essa conta aqui, porque geralmente os estudantes esquecem como que a gente trabalha com decimal. Então, primeira coisa é a gente eliminar a vírgula. Então, vou multiplicar por 10 esse cara e esse cara. Essa propriedade vem lá das frações, né? Frações equivalentes. Então, vou ter uma divisão equivalente, que é 35 dividido para 70. Beleza, é o mesmo quociente aqui. Quantas vezes 70 cabe dentro do 35? Não cabe uma vez. Então, eu vou pegar o décimo do 70. Tá? O décimo de 70. O décimo de 70 é o 7. Beleza? Então tem que ver quantas vezes o 7 cabe no 35. Mas isso é equivalente a gente perceber quantas vezes o 70 cabe no 350. Ora, bolas. Que sabemos muito bem que vai dar 5 vezes. Porque 5 vezes 7 é 35. Subtrai lá e fechou. Ou seja, o resultado é 0,5. Tá? Sempre bom estar relembrando. Beleza? Então já chegamos a 22 minutos, mas tem mas. Nossa, está quase no final. Tem B. Perímetro do trapézio isósceles, esse cara tá aqui, ó, é o dobro do perímetro do retângulo. Vamos escrever essa sentença. Ó, o perímetro do meu trapézio isósceles, perímetro é o dobro, ou seja, é igual a 2 vezes o perímetro do meu retângulo. Tá aqui. Então agora a gente vai colocar a soma dos lados, né? Então nesse trapézio eu tenho x mais 4 mais 3x mais 4 quintos mais 4. Isso tem que ser igual, esse igual a esse igual aqui, a 2 vezes o perímetro desse retângulo. Como é um retângulo, esse lado é congruente a esse, né, gente? E esse é congruente a esse, então eu não preciso de todos os valores. Assim como eu também não precisava desse outro valor aqui, tá? Para o trapézio isósceles, porque ele já disse que é isósceles, né? Mas enfim. Então eu tenho 2 vezes a soma desses caras, que vai ser o quê? 6,4 mais 2. Aqui desse lado também é 6,4 mais 2. Coloquei o parênteses ali, então agora vamos resolver esse trem. Antes de a gente colocar a letra para um lado e número para o outro, eu vou dar uma processada aqui, uma simplificada. Tá? Eu vou juntar tudo que eu tenho x aqui. Então eu sei que x mais 3x é 4x. Foi? Beleza. 4 mais 4 é 8. Como tem uma fração aqui, eu vou deixar assim. Ó, 4 quintos mais 8. De onde é que veio esse 8? Esse 4 mais esse 4. Isso aqui é igual. Vou dar uma processada aqui também. 2 que multiplica o resultado dentro desse parênteses, tá? Então, ó, 2 mais 2 é 4. Então, eu tenho 6,4 mais 6,4 dá 12,8. Então, eu tenho 12,8 mais 4. Beleza? Isso aqui dá 16, my god, 8. Então, 16,8. Foi tranquilo aí? Ó, 2 mais 2 dá 4, 6,4, 6,4, 12,8. 12,8 mais 4, 16,8. Tranquilo? Paga aqui, então continuando lá. Posso fazer essa conta, vou fazer. Tá? O que a gente tem aqui? A gente tem uma equação
com coeficiente fracionário. Eu até poderia passar o 8 para o outro lado, né? Então aqui dá 16 vai 1, 12, 13. Então dá 33,6. Tranquilo? Aí, cara, o que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar tudo por 5, tá? Mas eu ainda vou juntar mais esses caras aqui. Eu vou fazer outra coisa, tá? Não vou juntar, não. Vou passar esse cara aqui para decimal. Então, desse lado eu tenho 4x. Do outro lado eu tenho, ó, 33,6. O 8 passa para lá como menos 8. E agora, acompanha comigo. 4 quintos, gente, é a mesma coisa. Se a gente multiplicar por 2, ele é 8 décimos. E 8 décimos é 0,8. Tá? Que está desse lado aqui, somando, passa para lá, subtraindo, 0,8. Então, desse lado eu tenho 4x e do outro lado eu tenho 33,6 menos 8, com menos 0,8 é menos 8,8. Concordam? E eu vou fazer essa continha aqui. 16 menos 8 não dá, a gente transforma aqui, fica 2, fica 16. Então, sobra 8. 2 menos 8 também não rola, então fica... Opa, aqui é 2, né? Fica 12. 12 menos 8 é 4, vírgula sobre vírgula, e 2 menos 0 é 2. Então a gente ficou com 24,8 desse lado, tá? Decimal para a gente fazer conta. O 4 está multiplicando, passa dividindo. A gente tem 24,8 dividido para 4. E facilmente a gente, aqui dá, essa divisão é bem fácil, né? 24 por 4 dá 6, 8 por 4 dá 2. Então, meu resultado é, o valor de x é 6,2 centímetros, tá? Tem que ficar esperto aqui, colocar unidade. A gente tira a unidade para fazer a conta, né? Mas na resposta tem que colocar lá, 6,2 centímetros, tá? Bora! Bora que tem mais atividades. Classifique os quadriláteros em paralelogramo, retângulo, losango ou quadrado. Vamos relembrar das propriedades. Bom, o item A, facilmente, a gente sabe que é um paralelogramo. Só vou colocar par, tá? Vou escrever tudo isso aqui, sacanagem. Paralelogramo. Olha só, olhando assim, ele é um paralelogramo. Mas eu também acho que fica evidente, não vou colocar uma régua aqui, mas visivelmente, a gente consegue ver que todos os lados têm o mesmo tamanho. Logo, ele é um paralelogramo especial, que também é chamado de losango, né? Então, ele é o quê? Ele é um paralelogramo e é um losango. Tá? Vamos para o B. Também é um paralelogramo, né? Também é um paralelogramo, mas ele tem lados também diferentes. Porém, tem ângulos internos retos. Isso o torna um retângulo. Tá? Torna um retângulo. Beleza? E o item C. Ó, lados paralelos. Então, ele é um paralelogramo. Ele é um retângulo também, porque ele tem ângulos retos. Retângulo. Cara, ele tem todos os lados mesma medida, então ele também é um losango. Tá? Então ele tem também ele preserva tanto a propriedade do retângulo quanto do losango, então ele também pode ser chamado de quadrado. Tá? Então esse cara levou todas as nossas nomenclaturas aqui. E por fim o item D. O item D, esse cara é maior que esse, né? Olhando assim. Eu não vou colocar uma régua, mas facilmente dá de ver que é maior, né? Então, ó, esse cara é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. Então ele é simplesmente um paralelogramo, tá? Paralelogramo. Nossa, my god. Gramo. Foi. É isso aí. Avança, Brasil. Bora lá. Mais um itemzinho aqui pra gente resolver já. Quase meia hora. Calcule em cada caso a medida de x. Eu acho que essa aqui eu vou dar uma agilizada no processo, tá? Então o item A, ó. Eu tenho 20 aqui, tenho 20, tenho 160. Cara,
olhando assim, só pode ser um paralelogramo. Paralelogramo tem lados, desculpa, ângulos opostos congruentes. Eu não preciso somar tudo igual a 360 nessa questão. Com certeza o valor de x aqui tem que ser 160, porque ele é um paralelogramo. Então os ângulos opostos são congruentes, tá? O item B vai cair na mesma propriedade, tá? Se esse cara aqui, os opostos são 40, aqui também tem que ser 140 graus, tá? O item C, 150, 150, 30, aqui tem que ser 30. Você pode fazer a conta, montar, você vai chegar no mesmo valor, tá? E por fim, o item D, ó, 100, 100, 80, aqui também tem que ser 80, tá? O que você pode afirmar sobre as medidas dos ângulos opostos em cada paralelogramo? O que a gente pode afirmar? Elas são congruentes, são medidas congruentes, tá? Congruentes. O que são medidas congruentes? São medidas, são ângulos com a mesma medida, tá? Vamos lá. Próximo, tô cansado já, rapaziada. Determine a medida de x sabendo que o perímetro do losango é igual ao dobro do perímetro do quadrado. Opa, legal. Questão parecida com aquela outra que a gente fez, né? Então vou escrever aqui, ó. O perímetro do losango é igual ao dobro do perímetro do quadrado. Lembrando que o quadrado também é um losango, né? Mas vamos lá. Deu de entender. Esse cara aqui é 4, 4, esse cara aqui é 4 e esse cara aqui é 4. Então, meu perímetro aqui é 4 mais 4 mais 4 mais 4. Ah, Creus, pode fazer 4 vezes 4? Com certeza. Né? Mas eu vou colocar a soma aqui, que faz de conta que será. É igual a 2 vezes o perímetro do quadrado. O perímetro do quadrado é x mais x mais x mais x. Ou seja, 4x. Beleza? Só resolver essa equaçãozinha. Desse lado, o que a gente tem? A gente tem 16, né? 2 vezes 4 é 8. O 8 está multiplicando, passa dividindo. Então, x é 16 por 8. X igual a 2, né? Moleza? Molezinha, né? E mais uma atividadezinha aqui. O valor de y. O valor de y é igual ao dobro do valor de x. E o perímetro do retângulo é igual ao perímetro do quadrado. Então, vamos escrever, ó. Perímetro do retângulo é igual ao perímetro do quadrado. E ele deu essa outra informação, que y é igual ao dobro do x. Ao dobro do x. E o que ele quer? Calcule x e y, né? Bom, se eu calcular o x, eu tenho y. Então, vou calcular o x aqui. Então, no lugar do y, eu vou escrever 2x, porque o y é o dobro do x. E ficamos com tudo com x aqui. Então, agora vamos escrever o perímetro do retângulo. Ficou 2x mais 2x mais x mais x. Beleza? 2 mais 2 é 4. 5, 6. Então, ficou 6x. Isso é igual ao perímetro do quadrado. O quadrado, cada lado é x mais 1. X mais 1, x mais 1, x mais 1. Isso vai dar x mais x mais x mais x, que é 4x. 1 mais 1 mais 1 mais 1, que é 4. Pronto, a gente tem a nossa equação, é só resolver. Letra para um lado, fazer de cor diferente. Número para o outro. Beleza? Aqui, 6x menos 4x é 2x, que é igual a 4. X é igual ao 4 dividido para 2. X igual a 2. Eu não disse aqui se é centímetro, não falou nada, né? Então tá aí, o valor de x é 2. Se x é 2, y vai ser o dobro do x, ou seja, y é 4. Moleza, né? Tranquilo. Vamos lá, avançar, avança Brasil. Chegamos. Última questãozinha, rapaziada. Vamos lá. O valor de y é igual a 1/3 do valor de x. Vamos escrever. Y é igual a 1/3 de x. Ou seja, x dividido para 3. Tá? E o perímetro do losango, é igual ao perímetro do quadrado. Perímetro do quadrado. Então, bora lá. Se y é igual a x sobre 3, aqui nesse cara, eu tenho 6 que multiplica o y. Mas quanto que é o y? É x sobre 3.
Aqui a gente pode usar a regra do cancelamento, que dá 2, ou seja, isso aqui é igual a 2x. Então, um lado do meu losango é 2x. Como eu tenho 4 lados, eu tenho 4 vezes 2x, que vai dar 8x, né? Mas eu vou fazer questão de colocar 2x, 2x. Que isso? 2x, parece um lambda. 2x aqui em cima também é 2x. Então, o perímetro do losango é 8x. Entenderam por que 8x? Eu somei tudo, né? 2 mais 2 mais 2 mais 2. Isso é igual ao perímetro do quadrado, que é x mais 1, igual ao do outro problema, né? X mais 1 e x mais 1. Isso dá 4x mais 4. Letra para um lado, número para o outro. Vou até fazer de cor diferente. Volta a questão. Aqui eu vou ter 8x menos 4x igual a 4. 8x menos 4x é 4x igual a 4. X igual a 4 por 4. X igual a 1. Uma unidade. Beleza, sétimo ano? Com isso, a gente conclui esse nosso escopo para a geometria do sétimo ano. Tá? Espero que tenham gostado dessa saga aí da geometria. Valeu, abração do Creuso. Deixa o likezinho, né? Vale a pena. E fui!